ideia, eu estava conversando com a Priscila e pensando em teatro, em voltar a fazer teatro, e resolvi revisitar uma coisa lá do passado, porque os esquetes, né, essas cenas curtas são tradições tão boas da carioca, né? Lá no Rio de Janeiro a gente tem isso desde Pedro Cardoso, Felipe Pinheiro, Caranha, Falabella, enfim, muita gente, depois Cócegas, enfim, mas sempre os esquetes ali acontecendo, e eu comecei a sentir um pouco falta disso. A gente vê muito monólogo, muito stand-up, essa maldição da qual eu faço parte, e a gente eu comecei a ver que tá faltando um pouco disso. E aí fui lá ver os textos meus antigos que eu tinha escrito há 19 anos, na escola de teatro, me formando ali, e aí achei uns 40 textos escritos com esquetes curtos. O Fábio tem uma gaveta infinita de textos de esquete, é infinita. E aí eu achei lá desses 40, tinha uns 20 que eu achei que prestavam. Desses 20 eu peguei 10 que eu achei que eram atuais e funcionais, e resolvi investigar eles e achei que dava que tinha algum caldo ali. Mostrei pra Priscila, e aí Priscila gostou. Ele falou, Lê, vê o que você acha. E aí eu falei, vamos fazer esses 45 esquetes. aí ele selecionou os que ele achou que ainda eram atemporais, né, que até hoje sobrevivem. Começamos a pensar quem poderia ser esse elenco. E aí fomos atrás de muita gente que não topou e sobrou elas. Indignação. Eu tô devendo um dinheiro pra ele. A gente intimou a Maria Clara. A Maria Clara foi a nossa primeira ideia quando a gente pensou, a gente falou, caramba, a Maria Clara ia ser incrível dela no projeto, mas será que ela tá fazendo Mamma Mia? Maria Clara Gueiros é um outro estágio da vida. Mentira dele. É verdade. É que a Júlia já ia topar. A Júlia. Eu ia falar um palavrão agora, mas acho que não é de bom tom. Mas a Júlia, e aí é legal porque a gente conseguiu juntar um time de gerações diferentes de comediantes, e a Júlia tá muito acostumada a fazer meus esquetes, porque no Porta dos Fundos deve ter feito uns 200 esquetes meus. A Maria Clara é a Maria Clara, e aí de repente... E aí eu que, né, tava ali pra ler. Esse grupo a nossa receio é, será que esse grupo vai dar match, né? E na primeira leitura que a gente fez... A gente falou, tira o Fábio e fica só aqui. É mesmo, deu muito match. A gente, uma levanta, a outra corta, isso é o mais importante, né? E o interessante é que a gente não pensou necessariamente, vamos fazer uma peça com 3 mulheres, uma mulher no humor, a gente não pensou nisso. Quando a gente estava conversando com a Priscila, a gente pensou, vamos pensar comediantes, pessoas engraçadas que vão fazer bem textos engraçados. E chegamos nessas 3 mulheres engraçadas que vão fazer esses textos de forma engraçada. Então eu achei isso até mais legal, porque os próprios sketches, eu fazia alguns deles com o Paulo Gustavo, quando a gente estreou, há 19 anos, e a gente fazia homem e mulher, e agora são elas fazendo esses sketches que fazem homem e mulher, então são sketches meio agênero, atemporal, assim, falando do dia a dia das coisas que acontecem. Conforme eu fui lendo os textos com elas, eu comecei a me inspirar para escrever novos textos. Então a gente tem 4 textos das antigas e 6 de hoje em dia. E já sabendo que eram elas, então, eu comecei a escrever esses textos de hoje já na embocadura dessas mulheres que eu conheço. A Júlia de experiência, de eu ver, a Priscila de estar junto do lado e ver do jeito que ela fala, e a Maria Clara de desde sempre achar aquilo a coisa mais engraçada do mundo. Então, por exemplo, a cena da conversa da mãe com a filha é pra Maria Clara, tanto é que a gente começou a ler uma hora e tem uma hora que ela grita assim, Maria Clara fez meio baixo, falei, Maria Clara, não tá entendendo, é pra você ser Maria Clara aqui, é pra você fazer aquele grito Maria Clara que eu amo. Ela fez, Maria Clara! Eu falei, é isso, pode continuar o ensaio. Então eu já escrevi pensando naquilo ali, assim como a cena do constrangimento, eu já escrevi sabendo que a Júlia ia ser esse anjo escroto. Acho legal explicar um pouco mais. Porque aquela coisa de todos nós sempre passamos por momentos de constrangimento, né? A gente já perguntou, tá grávida? Falou, não. Que merda. Então surge o anjo do constrangimento que fala, eu venho aqui para levar você embora e você evitar esse constrangimento. Muito gostoso, eu sei das diversas linguagens que o festival traz. E é muito legal estar aqui estreando hoje, abrindo o festival com uma peça com essa potência, com essa galera sensacional e representando o humor. E eu te falo o seguinte, assim, eu realmente não entendo. Existe uma coisa tradicional, assim, do lugar do humor, né, em comparação.
e que sofre uma limitação às vezes, mas eu juro que eu não entendo, porque eu sou atriz, então assim, eu estudei para fazer todos os gêneros. E eu acho que performar fazendo humor é tão difícil. Eu acho que você tem que ter uma técnica, uma musculatura e um ouvido. Eu acho que você, enquanto profissional, tem que ter uma capacidade técnica para fazer humor, que é algo assim pra craque, sabe? Então eu nunca entendi que raios é isso, porque pra você apresentar e fazer as pessoas rirem, que é um sentimento tão gostoso, tão importante pra gente, você tem que ser muito bom. Então, eu morei em Curitiba, né, quando eu tinha de 9 a 12 anos, assim. Então eu tenho uma ligação dessa formação, que é uma idade importante, aqui em Curitiba. E eu sempre fiz teatro, né, no colégio, essas coisas, e eu sempre ouvi o Guairão, é o Guairão. E aí, festival de teatro, e agora eu tô no Guairão, fazendo comédia. E rir é tão bom, né? Não é tão bom, a gente tá esperando 2.000 pessoas hoje nesse grupo pra gente. Mas aí é muito gostoso, então acho que traz essa leveza, a gente tá precisando rir, né? A gente tá, meu Deus do céu, tá muito difícil. A gente sempre precisa rir, né? Sempre precisa levar, parece meio brega isso de levar alegria, mas é uma coisa tão importante, as pessoas saem renovadas, as pessoas sabe, um sorriso é tão libertador. E realmente, isso que a Júlia falou de humor, uma vez uma pessoa me perguntou assim, você não tem medo de ser taxada como comediante? Como? Mas eu fico orgulhosa, realmente. Eu criei meus filhos fazendo isso, é o que me deu, que botava. É uma conquista ser uma pessoa que tem a capacidade de fazer o outro rir, né? E é o que eu adoro fazer, o que eu amo fazer. Então vamos reivindicar isso. Tem uma coisa curiosa, assim, quando a gente vê uma cena dramática, né? O Osmar Prado. Vou falar do Osmar porque ele é um ator sensacional, incontestável, perfeito. Você viu o Osmar Prado, fez aquilo, coisa maravilhosa. Bota o Osmar Prado para fazer 2.200 pessoas rirem durante 1h30. Bota aí, ele não vai saber fazer. Mas não é porque ele é ruim, é porque ele é brilhante de um lugar. E tem gente que é brilhante em outro lugar. Então esse é um pouco o olhar, assim. Fazer comédia é um outro tipo de dificuldade, é um outro tipo de atuação. E o Robert McKee, ele falou uma coisa um dia no curso que eu fiz, que eu achei interessante, que eu perguntei, por que será que a crítica é tão assim, meio um pouco mais incisiva, severa com a comédia? E ele falou uma coisa que eu achei interessante, que ele falou, porque a comédia não precisa da crítica. Porque quando você faz um drama, a crítica é aquela pessoa que pega aquele filme, por exemplo, e traduz para os leigos, para os réis mortais, o que aquele filme quer dizer. A comédia não precisa, porque se eu faço piada e você rir, eu não preciso que ninguém te explique, você já riu, você já entendeu. Então, de alguma forma, a crítica fica sobrando dessa história, porque você já riu. Tanto é que você vê que a crítica geralmente gosta muito de comédia que não tem graça. Ela precisa explicar pra você por que é engraçado. Entendeu? Se vocês riram, vocês concordam. É verdade isso. E é muito interessante. Fica sem função. Porque se eu fiz a piada e você já riu, não precisa que ninguém explique pra você a piada, entende? E eu achei isso curioso. Você acha que faz um sentido? O Robert McKee falou isso, eu achei isso vai ter algum sentido. É uma responsabilidade absurda, imagina. Fazer sketches escritos pelo Fábio, que domina completamente essa arte. Sketches que foram feitos por ele e Paulo Gustavo. Enfim, a gente tem que dar conta. Quer dizer, o texto já vem pronto, com as piadas nos lugares certos. Eu acho que o Fábio tem um ouvido para humor que é o ouvido absoluto para humor mesmo, que é uma coisa... É porque o humor tem um ritmo, tem uma precisão e existe muito o ritmo do Fábio. Então o que acontece as esquetes já são muito bem amarradas, está tudo ali do jeito que o Fábio tem, ele é muito preciso nisso. Então quando a gente lê as esquetes para fazer, a gente entendeu essa dinâmica e é claro que o que casa, o que combina, a gente traz. Mas tem toda uma coreografia já que a gente já sente que tem um ritmo, né, pra entrar nisso. É uma partitura. É uma mesmo. partitura. E tem uma coisa em conjunto que às vezes a Júlia pensa numa piada e fala, por que você não fala assim? Ou às vezes a Maria Clara fala assim, aqui, e a gente vai também somando uma pra outra, né? Às vezes fala, isso aqui não tá saindo da minha boca direito, aí chega e fala... Quando eu descobri então que eram elas e aqueles textos, eu só pensava, eu não posso atrapalhar. Porque eu tenho textos que eu considero divertidos, alguns deles já testados e funcionaram,
Eu tenho 3 atrizes muito engraçadas e que fazem isso muito bem, que tem tempo de comédia, que tem calejamento de palco, de plateia. Então eu não posso atrapalhar elas. Eu não posso ser o cara que vai tirar o humor. Eu tenho que deixar elas livres, mas, claro, segurando um pouco, porque a pipa precisa segurar um pouco, senão ela voa e vai-se embora. Então esse foi o primeiro pensamento. Como é que eu deixo elas livres para eu não virar um obstáculo na vida delas? E depois, exatamente, cada sketch tem um começo, meio e fim nela, né? É uma historinha que tem sempre um conflito, e esse conflito acontece durante aqueles 5 minutos, 4, 6 minutos. E os sketches, eles não têm exatamente nada a ver um com o outro. Acaba que tem, porque a gente está falando de cotidiano, de situações do dia a dia, de encontros e desencontros. Poderia se chamar encontros e desencontros essa peça. São sempre encontros de 2 pessoas que acabam se encontrando e se falando e se conhecendo. Mas o medo era como fazer a ligação desses sketches sem ser simplesmente bota uma música e elas dançam. Eu queria fugir um pouco do cubo, do elas de preto, aquela coisa que a gente sempre vê em sketch. Porque eu acho que assim, a gente não quer inventar a roda e nem complicar a coisa toda. Mas a gente quer entregar um produto bem embalado. Porque assim, a gente tem textos e elas. Não precisava ter mais nada, realmente. A peça podia ser aqui com elas que vocês iam dar risada. Mas claro, se a gente dá para elas um figurino chique, que não seja metido a besta, que seja funcional e que seja bonito e deixe elas bem à vontade e bonitas. Se você tem um cenário que abraça esse espetáculo para a coisa acontecer ali, uma luz que... Então a minha preocupação foi sempre fazer tudo aquilo ser bonitinho e, mais uma vez, não atrapalhar o essencial. E se acabar a luz do espetáculo, tem peça. Se desmoronar o teatro, tem peça. Eu só não tenho peça se eu não tiver essas 3 mulheres aqui.